você sabia que existem critérios específicos para o reajuste do aluguel residencial e que esses critérios estão previstos em lei específica? Isso pode afetar diretamente o seu bolso. É importante saber seus direitos e deveres como inquilino ou proprietário. Assista o vídeo inteiro para saber como esses critérios afetam a sua vida como inquilino ou proprietário. Nas locações residenciais é observado os critérios de reajustes em leis específicas. É justificada a limitação em razão da complexidade social em que se reveste a locação residencial e que, por isso, sempre mereceu uma proteção maior da lei. Na locação não residencial, permanece livre os critérios de reajuste. Não é esclarecida qual é a legislação específica. Diante da amplitude da referência, pode ser representada por atos baixados pelas autoridades econômicas em seus sucessivos planos de contenção à inflação. Na época em que foi publicada a lei de locação, a legislação específica que regia a periodicidade de correção dos aluguéis era uma lei que determinava que, se tratando de locação residencial, a periodicidade mínima era semestral e que o índice máximo permitido seria a variação nominal dos salários. Os prazos mínimos para a correção dos aluguéis eram os fixados nas leis especiais, como instituiu o Plano Real. Nos dias atuais, a correção do aluguel, seja qual for a natureza da locação, só é admitida anualmente, sendo nula a estipulação de menor prazo. Muitos locadores, para se protegerem da estabilidade econômica e temerosos que a inflação volte a atingir patamares elevados, adotam um sistema de prever em seus contratos de locação que a correção dos aluguéis se faz pelo prazo mínimo previsto em lei, mas será reduzido automaticamente se lei posterior vier admitir prazo menor do que um ano. Isso não viola a lei. O locador respeita a periodicidade mínima prevista na lei à época da celebração do contrato, mas já prevê modificação em razão de mudança das condições econômicas. Poucos meses após a vigência da lei de locação, já na década de 90, os métodos de incentivos já começaram a surtir efeito. Aumentou a oferta de novas unidades, reduziu o valor do aluguel, ocorreu uma distorção que ninguém esperava na época, lá em 1990. Os aluguéis referentes a locações antigas, ao serem corrigidos em suas datas bases pela variação nominal dos salários, ultrapassavam o nível de mercado, causando graves prejuízos aos locatários antigos. Estabeleceu-se um absurdo, sendo frequente que locações novas tivessem seus aluguéis fixados em valores bem inferiores aos atingidos pelos antigos, depois de corrigidos. Essa situação exigiu das partes a celebração de um acordo para reduzir o aluguel corrigido, retornando ao nível de mercado. O fator que contribuiu para agravar a situação foi que o índice da variação nominal dos salários, em razão de política econômica e salarial, passou a ser superior aos demais índices oficiais que mediam a inflação. O mecanismo de vincular a correção do aluguel residencial à variação nominal dos salários, ao invés de favorecer o locatário, foi prejudicar o locatário. Com essa situação do mercado, foi editada a medida provisória que extinguiu a variação nominal dos salários e vedou o reajuste dos contratos de locação residencial. Pelo sistema atual, pertence às partes, em livre negociação convencional, o índice para o reajuste dos aluguéis. É vedado apenas a utilização do salário mínimo, da taxa de câmbio, da TR e da UF. Tudo isso ficou ultrapassado no decorrer do tempo e a estabilidade monetária trazida pelo Plano Real. Nesse caso, operou-se o equilíbrio natural do mercado por meio dos acordos celebrados entre o locador e o locatário. Também decidiram as partes em se tratar
tratando de contratos de locação antigos, vinculados à variação nominal dos salários, a substituição por outro índice e que poderia entrar em vigor imediatamente. A medida provisória criou uma fórmula para que se calculasse a primeira correção após o seu começo. Adotou o índice composto. Se não houver acordo entre as partes quanto à substituição do índice ou sua adoção, poderiam propor a arbitragem. O árbitro iria decidir qual índice utilizar para o reajuste. Importante a gente observar que naquela época, na década de 90, a inflação corroía rapidamente os valores, atingia valores apocalípticos que defasavam quase que imediatamente os valores dos aluguéis ajustados. Isso exigia um enorme esforço para manter razoavelmente equilibrados os valores. O tempo demonstrou que a solução sugerida pela medida provisória não foi aceita, que a solução da arbitragem não foi aceita pelo mercado. O mercado não se identificou com a solução extrajudicial dos conflitos de interesses. Pague o aluguel. O quê? Quem mais num cinema teria coragem de cobrar aluguel? E o Poder Judiciário continuou sendo o canal natural até que o mercado conseguisse encontrar o seu ponto de equilíbrio, tornando superado todos os métodos antes adotados, para atribuir um razoável equilíbrio à equação econômica dos contratos. Terminamos por aqui e agora eu vou ler uma passagem de Provérbios para abençoar a sua vida. Não saia, ouça, escute o que a palavra de Deus tem a dizer para você. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam, venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Amarremos emboscada contra inocentes só para passar o tempo. Vamos engolir-los vivos como a sepultura. Vamos engolir-los inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubamos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles, afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar uma armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos, tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. Você medite no que está escrito aqui, porque já fala por si próprio, né? E até o nosso próximo encontro. Não deixe de se inscrever, ative o sininho e deixe comentários e compartilhe com um amigo. E até o nosso próximo encontro.